Glória a Deus, onde Deus ele vai falar ao nosso coração nesta noite. Filipenses capítulo 3, aleluia. Livro do Novo Testamento, onde iremos aí ouvir Deus falar ao nosso coração, ouvir Deus nos orientar. Mais um culto, mais uma noite, que noite linda, na casa do Pai, na casa do Senhor, né? Que Deus ele preparou para nós estarmos na sua presença. Aleluia. Vamos lá? Filipenses capítulo 3. Pedir para que a igreja permaneça de pé como reverência à palavra. Depois os senhores se assentam apenas no primeiro versículo para ouvirmos aí a ministração. Filipenses capítulo 3 e o versículo 8, que é no versículo 6. Vamos começar pelo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. Amém, queridos. Podem voltar aos assentos e ouvir a ministração da palavra de Deus. E Deus vai falar ao coração de cada um de vocês que estão aqui nesta noite, nesse culto. Igreja, o que o texto da palavra de Deus está dizendo hoje, quarta-feira, na reunião da busca do Espírito Santo, ao coração de vocês que estão aqui presentes nesta reunião, nesta concentração de fé? Deus ele está falando ao coração dos senhores da seguinte forma, meu querido, minha querida, que o apóstolo Paulo, um dia ele foi perseguidor da igreja, um dia ele foi alguém que criticou a igreja. E quantos nós, né, também agimos anteriormente assim? Nós criticávamos, nós falávamos mal, né? E observamos, pessoal, que Deus ele fez uma grande obra nas nossas vidas. E a obra que Deus fez na nossa vida foi o quê? Foi abrir a nossa visão. Assim como ele abriu a visão, né, de Saulo quando se transformou em um Paulo. Porque para poder ele enxergar a verdade, ele teve que ter os seus olhos espiritual abertos. Mas para isso ele teve que ficar cego dos seus olhos físicos, material, para poder o milagre acontecer na vida dele. E para que ele pudesse enxergar Deus de verdade, para que ele pudesse enxergar, né, a verdadeira vontade de Deus. Então, Paulo, ele era um perseguidor, mas ele se tornou não mais perseguidor, mas um trabalhador da obra, um guerreiro da obra de Deus. E igreja, Deus ele não leva o tempo da nossa ignorância. Deus ele não leva o tempo que nós agimos de nós mesmos, porque tempos de ignorância quando nós não conhecemos realmente Deus. Quando nós temos o conhecimento de Deus, nós começamos a ter o temor de Deus. Hoje um culto da busca do Espírito Santo, inclusive existe um texto na palavra que a Bíblia diz assim, que para tudo há perdão, menos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas essa blasfêmia contra o Espírito Santo é para aqueles que têm o conhecimento da palavra, aqueles que conhecem Jesus, aqueles que sabem quem é Deus, aqueles que já teve experiência com Deus. A blasfêmia do Espírito Santo não é para a pessoa que está no mundo, que não tem conhecimento nenhum de Deus, porque eles vivem blasfemando todo o tempo, né? Então eles já estariam o quê? Condenados, eles já estariam sem salvação. Quantos são daqueles que
vê um pregador ou um pastor em uma rede de televisão pregando, falando algo de Deus, e existem alguns que xingam, que falam mal, né? Que até mesmo em algumas redes sociais fazem comentários que ofendem a honra, né, daquele homem. Mas igreja, o que nós compreendemos com isso? São pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Então quem não tem o conhecimento de Deus, ele vive praticando coisas absurdas. Eles se voltam até contra o próprio Deus. Mas quando nós temos o conhecimento de Deus, quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos quem é Deus, quando nós conhecemos quem é Jesus, quando nós conhecemos quem é o nosso Pai, então nós temos o temor, nós não abrimos mais a nossa boca de qualquer maneira, nós pensamos antes de falar, nós, vigiamos, nós temos o temor de Deus. Para quê? Para não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque quando eu falo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e quando eu digo, quando eu falo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eu não estou dizendo só daqueles que têm rótulos, que são pessoas que têm cargos na igreja, que são pastores, que são obreiros. Eu digo todas as pessoas que servem a Deus, todas as pessoas que buscam a Deus. Quando o homem, quando a mulher, ela se levanta para falar mal e tem o conhecimento e blasfêmia contra um homem ou uma mulher de Deus, a Bíblia fala que está blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso que é algo muito delicado tocar no ungido de Deus. Quando eu tenho conhecimento, né, da palavra, é algo muito delicado eu conhecer a verdade, eu conhecer a palavra e não viver a palavra. Veja que para o homem que não tem um conhecimento da palavra, ele tem perdão. E para mim que conheço e pratico um ato de blasfêmia contra o meu Deus, a Bíblia fala que para mim não há mais perdão. Então é algo muito sério. Então nós devemos tomar muito cuidado em cada ato que a gente faz, em cada passo que a gente faz. Por que, igreja? Porque a Bíblia diz que quem é que condena o homem? Quem é que condena a mulher? A Bíblia diz da seguinte forma, pessoal. A Bíblia fala que eu serei condenado pelas minhas palavras, ou serei justificado pelas minhas palavras. Então, quem me condena? Eu mesmo, nós mesmos. Nós nos condenamos a nós mesmos. Então a Bíblia diz que nós somos julgados por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que os outros fazem contra nós, mas nós somos o que? Julgados por aquilo que nós mesmos fazemos, por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós exercemos, que não é a vontade do Criador. E a gente tem o conhecimento. Então, igreja, veja que o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo nesse texto, ele está dizendo, olha, outrora, né? Olha só, eu fui perseguidor da igreja, segundo justiça que há na lei irrepreensível. Então, olha, ele foi um tempo atrás, ele foi um perseguidor, e ele perseguia com zelo, com vontade. Mas houve uma transformação na vida dele, porque o Espírito Santo transformou. Para que homem mais ruim do que Saulo, antes de ser um homem transformado por Deus e mudado para Paulo. Para que homem mais ruim do que esse? Ele era muito ruim, ele era cruel. Mas Deus, ele tem poder de mudar qualquer coração, qualquer vida, quando realmente os olhos começam a se abrir para a verdade, os olhos começam a se abrir para Cristo, os olhos começam a se abrir para o Senhor, os olhos começam a se abrir para viver a vontade do Criador, a vontade de Deus. Amém? E a Bíblia diz aqui, igreja, na palavra, no versículo 7, mas o que para mim era ganho, eu reputei-o
perda por Cristo. Então quer dizer, aquilo que para ele era ganho, ele desprezou, ele preferiu perder tudo para viver com Cristo. O que para ele era uma estabilidade de vida. Ele tinha renome, era um homem de grande renome no Império Romano. Então ele era um homem respeitado entre os soldados, mas ele preferiu, deixar tudo isso por amor de Cristo. E é o que nós fazemos quando nós queremos ter um vínculo com o Espírito Santo, um vínculo com Deus. Nós deixamos, igreja, tudo aquilo que nós estávamos obtendo como lucro humano, como visto pelos outros, como algo, que nos via como grande, mas nós preferimos ser visto pelo homem do mundo pequeno e ser visto como grande diante de Deus. É melhor que você seja uma pessoa de poucas amizades, de poucos vínculos, de poucos seguidores nas redes sociais, mas que você seja uma pessoa vista como uma pessoa grande diante de Deus, porque você vai estar ganhando muito mais com isso, muito mais, porque qualquer homem pode conquistar uma grande fama na terra, isso é óbvio. Isso se uma pessoa ela se dedicar aos estudos, ela trabalhar, lutar, é claro que esta pessoa ela vai ter coisas grandes na sua vida, mas a vida do homem não se resume só em coisas visíveis. A vida do homem não se resume só em coisas materiais. A vida da pessoa, ela vai muito mais além do que as coisas materiais. A nossa vida, irmãos, ela não termina aqui na terra, ela continua. Nós temos a vida eterna. Nós temos que preparar o lugar para o nosso espírito, para a nossa alma. Nós temos que preservar um lugar na nossa vida. Nós temos que alcançar o reino dos céus. Nós temos que alcançar o paraíso eterno. Então, igreja, nós não queremos perder o bem mais precioso, que é a nossa salvação, que a gente luta por ela todo dia. Todo dia a gente tem que lutar por ela. Todo dia. Coisas materiais, bens materiais são coisas que vão vir. A própria palavra de Deus, ela diz que se eu buscar a presença de Deus, o reino de Deus, tudo Deus ele vai me dar, tudo Deus ele vai me acrescentar. É claro que Deus ele vai acrescentar na minha vida tudo que eu preciso, porque Deus sabe que eu preciso vestir, Deus ele sabe que eu preciso comer, Deus ele sabe que eu preciso viver. Então a Bíblia diz que Deus ele sabe da minha necessidade. Então Deus vai nos honrar. A própria Bíblia diz que Deus ele honra aquele que os honra. A Bíblia fala: aquele que honrar o Pai, eu honrarei. Então Deus vai nos honrar. Deus vai te honrar por você permanecer na presença de Deus, por você permanecer na casa de Deus, por você permanecer servindo a Deus. Deus ele vai honrar você nessa terra, tenha certeza disso. Deus vai honrar o Senhor, Deus vai honrar a Senhora. Deus ele vai honrar a tua vida por você estar na casa dele, na presença dele. Deus ele vai honrar você por você, continuar confiando nele. Você tinha todos os motivos para estar com medo dessa situação que estamos vivendo no mundo, mas nós continuamos confiando em Deus. A gente vê a mídia, a televisão trazendo tantas notícias ruins, mas o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está nos protegendo. A gente confia em Deus, que Deus está nos guardando, porque se nós não confiássemos em Deus, não acreditássemos em Deus, como que nós realmente podemos prosseguir com a nossa vida aqui nessa terra? Por isso que a Bíblia diz, pessoal, a Bíblia ela fala que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriariam, porque muitos confiariam mais nos homens do que em Deus. A ciência e a fé, ela tem que estar junto. Eu não posso acreditar só na ciência, eu preciso manter a minha fé também.
A fé é um estímulo para vencer. Você vê que uma pessoa que ela vai ser tratada por qualquer tipo de enfermidade, seja ela qual for, e a pessoa ela é tratada por especialistas com uma determinada enfermidade de um grau alto, de alto risco. Essa pessoa, para ela recuperar, ela precisa de uma autoconfiança. Pessoas que elas têm uma fé em Deus, pessoas que elas têm uma esperança, uma confiança, se recuperam muito mais rápido. Há uma grande diferença daquele que se entrega à doença para aqueles que ficam lutando contra a doença. Então, para a pessoa ela poder viver, ela precisa o quê? Lutar contra a enfermidade, né? Lutar contra a doença, claro, e tendo ali os cuidados de pessoas que Deus ele deu sabedoria, inteligência, que são profissionais da área médica, mas a pessoa ela precisa manter a fé. Então eu não posso só acreditar, só confiar no que o médico pode fazer. Eu preciso confiar no que Deus também pode fazer através do médico. É um intercâmbio, é uma interligação, está trabalhando junto, amém? Deus ele usa os homens para nos abençoar. Deus que usa o médico, Deus que usa o advogado, Deus que usa o juiz, Deus que usa uma autoridade, Deus ele que usa, sabe, alguém para nos beneficiar, para nos ajudar. É Deus, tudo é Deus. Se você está passando uma necessidade, chega alguém e te ajuda, entrega alimentos, alguma cesta básica, roupa, alguma coisa para você, né? Foi Deus que mandou, foi Deus que enviou, Deus usou aquela pessoa para te ajudar. Uma pessoa que fala, que conversa com você, que te dá uma orientação, que te dá um ânimo no linguajar, na palavra. É Deus que enviou aquela pessoa na tua vida para estar te ajudando, para estar te orientando. Imagine se não tivesse aquela pessoa que Deus enviou para estar ali te orientando, para estar ali orando por você, para estar ali conversando com você, né? Como seria com a ausência daquela pessoa no teu caminho? Então, tudo é Deus que prepara. Tudo é Deus que prepara, tudo é Deus que promove esta igreja, esse ministério, esse lugar que você hoje está participando deste culto. Foi Deus que preparou para você, foi Deus que preparou para a tua vida. Imagine se não tivesse esta igreja, esse ministério, como que você estaria amparado, não é? Porque nós nos encontramos no lugar onde Deus ele prepara para nós buscarmos a Ele. Nós nos encontramos. Existem muitas igrejas no mundo, muitas, mas para cada lugar Deus ele separa o seu povo, Deus ele separa as suas ovelhas. Para cada lugar Deus ele tem o seu rebanho. A gente, sabe, se sente, pessoal, como se nós estivéssemos no nosso próprio lar. Nós nos sentimos à vontade, nós sentimos realmente ali o amor de Deus na nossa vida, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, amém? Então isso é o que? É o lugar que Deus preparou para mim estar, é o lugar que Deus preparou para que eu possa estar buscando a Ele, louvando a Ele, adorando o nome dEle, é isso. Então, quando Deus ele prepara um lugar para nós servirmos a Ele, nós nos dedicamos àquela obra, nós permanecemos ali, porque é a nossa segunda casa. A gente não quer abandonar nosso lar, nossa casa, a gente quer permanecer nela. Então a casa espiritual é a mesma coisa, a gente quer continuar ali, a gente quer permanecer ali, a gente quer cooperar ali, a gente quer ser bênção ali, a gente quer contribuir ali, né? Porque a nossa casa é o lugar que Deus preparou para nós estarmos adorando o seu nome, para nós estarmos louvando o seu nome. Então Deus ele tem o seu
rebanho, o seu povo, os seus fiéis, para cada ministério, para cada igreja. Existem muitas visões ministeriais, mas o foco é um só. O foco é Deus. O foco é Deus. E o propósito nosso é morar no céu. Então, independente da visão da igreja, do ministério, para cada lugar tem ali as ovelhas daquele ministério, daquela obra. E Deus, Ele preparou esse lugar para você, porque Deus, Ele sabia que aqui realmente você adoraria a Deus com vontade, você se sentiria bem, você seria amparado, você seria curado das feridas, das mágoas, das tristezas. Você teria força para enfrentar todas as aflições, você teria a possibilidade de enfrentar todas as lutas e vencer todas elas pelo poder da fé. Amém? Então, igreja, veja que essa troca que o apóstolo Paulo ele faz, ele diz no versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que coisa linda isso aqui. Que palavra linda, meu Deus do céu. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele rasga o verbo aqui. Ele diz: na verdade eu tenho por perda todas as coisas. Quer dizer, ele diz, pode falar mesmo, que eu tenho por perca tudo isso aí. Eu tenho por perca fama, renome, status. Eu tenho por perca tudo isso. Mas eu tenho por perca tudo isso para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Você perde muitos prazeres da carne, muitas coisas que para o seu corpo físico parece ser bom, parece ser atraente, parece ser vantajoso, mas a gente perde todas essas coisas com um intuito, com um propósito, pessoal. E qual que é o propósito? Para ter a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, para que a gente conheça um reinado diferente, um reinado de glória, um reinado de poder, um reino vivo. Glória a Deus. E ele ainda diz aqui no texto, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas. E ele diz, olha, eu considero essas percas como um esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, tudo que você abriu mão para permanecer com Deus, tudo que você abriu mão, meu lindo, minha linda, para permanecer com o Pai, para permanecer com Deus, isso tudo foi como esterco para que você cresça aqui, na fé. Amém? Porque nosso passado é um testemunho para o nosso dia de hoje. O que nós abrimos mão, o que nós deixamos, o que nós renunciamos para hoje estar diante de Deus, isto eu digo para você, foi tudo como esterco para que você possa ganhar a Cristo, ganhar o céu, ganhar salvação, ganhar vida eterna. Aleluia. Versículo 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus é pela fé. Então, a justiça que vai vir não é pela lei, quer dizer, pelas coisas impostas pelo homem, mas pela fé que eu pratico diante dos homens, a fé que eu pratico diante das pessoas, a fé que eu pratico diante do povo, a fé que eu pratico aqui na face desta terra. A Bíblia diz que a justiça de Deus ela vem pela fé. Versículo 10:
para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Isso, nós lutamos o que? Também para ressuscitar. Nós lutamos o que? Para que nós não possamos viver uma morte eterna, para que nós não possamos viver como pessoas na eternidade mortas, pessoas sem a salvação. E nós lutamos para alcançar muitas coisas. Versículo 12, ele diz aqui, ainda no texto: não que eu já tenha alcançado que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Então, veja, aqui no texto, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não que eu já tenha alcançado aquilo que é perfeito, mas eu prossigo para alcançar. Então, a gente está hoje na presença de Deus, a gente está hoje firme na presença de Deus, a gente está hoje na igreja, com qual objetivo? Para alcançar a salvação, para sermos abençoados nesta terra, para sermos abençoados aqui, para termos prosperidade, para termos uma vida sentimental estável, para termos uma família abençoada, para termos uma vida profissional equilibrada. Mas a Bíblia está dizendo, ele diz assim: ó, não que eu já tenha alcançado tudo, mas eu prossigo para alcançar. E da mesma forma eu digo, você não está na igreja porque você já alcançou tudo. Eu estou na igreja, eu vou ficar na igreja porque eu já alcancei tudo que eu realmente quero, então por isso que eu fico. Não, tem gente que ainda não alcançou as bênçãos que precisa, mas está lutando para alcançar. Tem gente que já alcançou. Tem gente que olha para a sua vida e fala assim: não, tudo que eu queria eu já tenho, agora eu só quero morar no céu, eu só quero que Deus me sustente, que Deus continue me sustentando, porque os meus sonhos, os meus projetos, eu já realizei todos. Mas tem gente que ainda não realizou todos os seus projetos, seus sonhos, viu? Tem gente que ainda não. Mas aí ele diz assim, ó: eu prossigo para alcançar. Mas ele ainda até comenta aqui no texto, versículo 13, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Então ele diz: olha, eu estou dizendo de mim, eu ainda não alcancei, mas eu não julgo e não digo que já tem gente que alcançou. Tem gente que já alcançou, e eu não julgo. O que quer dizer isso? Por que Deus abençoou ele e não abençoou a mim? Por que Deus deu para ele e não deu para mim? E a mulher dizendo: poxa, Deus abençoou o casamento dela, mas não abençoou o meu. Deus deu um carro para ele, mas não me abençoou ainda para ter o meu. Deus abençoou para aquela pessoa ter uma casa e eu ainda não tenho a minha. Por que eu ainda não tenho? Então ele diz assim: olha, eu não alcancei, mas não julgo quem já alcançou. Quer dizer, a gente não vai julgar aquela pessoa e reivindicar diante de Deus, dizendo: Deus, eu merecia mais do que ele, eu merecia mais do que aquela, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e começar a julgar. Não, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a fazer de uma coisa: confiar em Deus e saber que para cada um, Deus, ele tem um trabalhar diferente. O trabalhar de Deus na minha vida vai ser diferente do trabalhar de Deus na sua vida, porque para cada um, Deus, ele tem o seu tempo. O meu tempo não é o teu tempo, e o seu tempo não é o meu tempo. O tempo de Deus na vida de cada pessoa tem seu tempo, tem sua hora, tem seu momento. Minha hora vai chegar, a sua hora vai chegar, mas todos nós vamos conquistar o que queremos, todos nós vamos contar nossas bênçãos, todos nós vamos exaltar Jesus nessa terra, todos nós vamos glorificar a Deus, igreja. Amém? Oh glória! E aí ainda no versículo 13, ele diz assim, ó: é que esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o que está diante de mim. Então, olhar só para frente, viver de passado para quê?
Esquece das coisas que estão para trás, olha para o que está na sua frente. O que está na sua frente é uma luta, então vamos lutar. O que está na sua frente é uma vitória, então vamos comemorar. O que está na tua frente é o que você vai enfrentar. Amém? E a Bíblia diz ainda, ó, versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então prossiga para o alvo. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um foco, você tem que ter um propósito, você tem que ter um alvo, tem que ter. Mãe, prossiga para o alvo. Pai, prossiga para o alvo. Esposa, prossiga para o alvo. Profissional, você que quer se profissionalizar na vida, prossiga no seu alvo de seguir uma carreira brilhante na sua profissão. Vá no seu alvo, fixa nele, esquece do que ficou para trás, fixa no alvo, que você vai chegar lá, que você vai alcançar grandes bênçãos da parte de Deus. Amém, pessoal? Vamos continuar confiando, vamos continuar crendo, e vamos continuar entendendo que nós escolhemos o melhor. Nós escolhemos viver com Deus, e quem vive com Deus nunca vai viver sozinho, sempre vai viver protegido. Sempre vai estar protegido. Você vai estar protegido. Deus vai estar guardando você em todos os teus caminhos. A nossa fé tem que ser viva. Veja que eu comentei